Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias como essa que ouviremos hoje. Diria que uma história de uma coisa muito séria. Tem duas feras aqui para falar com a gente. Mas antes de começar esse bate-papo, quero lembrar você, inscreva-se no canal 193 BombaCast lá na plataforma do YouTube. Você pode procurar @Fundabom Brasil, 193 BombaCast, qualquer coisa vai jogar você no site. Mas não basta você se inscrever. Curta, comente e compartilha. Pratique os 3 Cs. Lembrar você também que esse programa é exibido pela Rádio 193, a rádio de todos os bombeiros. Vai lá, baixa o aplicativo, Apple Store, Google Play, 24 horas de boa música, programação, em breve mais conteúdo. Tem muita gente aderindo lá ao aplicativo e a gente quer que você continue fazendo isso. Mas não se esqueça, a inscrição é importante. Tem muita gente que vê o podcast, mas não está inscrito no canal. Eu tenho muito mais feedback de gente do que eu tenho número de inscritos. Então olha, inscreva-se no canal. Recebeu lá o link? Pá, já coloca lá inscrever-se. Lembrar você também das nossas coisas aqui, muitas novidades que a gente tem, outras nem tanto. Acabando já o calendário do Corpo de Bombeiros, já estamos em fevereiro, vai acabar, tem poucas unidades. O calendário do Corpo de Bombeiros você consegue adquirir aqui na nossa lojinha, Rua Anita Garibaldi 25, primeiro andar. Vá lá, compre o seu calendário, dê de presente para os seus amigos. Nossa cachaça, Salamandra. Todo mundo sabe por que chama salamandra, eu já expliquei, né? Salamandra é um animal que resiste ao fogo. É o símbolo, inclusive, do 6º GB. Confere. Cachaça Salamandra, cachaça do bombeiro. Sensacional, tipo de exportação. Fábrica. Essa não pega fogo, não pega. Se jogar para colocar fogo, pega. Tem álcool, pô? Como não? Então você vai lá, também a venda aqui na lojinha. Anita Garibaldi 25, primeiro andar. Sem mais delongas, apresentar os nossos queridos convidados aqui. Eu recebo hoje o eterno comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Luciano. E eu recebo aqui o eterno chefe de gabinete do Comando-Geral, o Coronel Leandro. O Luciano precisou escrever um livro para vir aqui no podcast, né? Que tava difícil, hein, Lu? Boa noite, Luciano. Boa noite. Para mim é um grande prazer estar podendo participar desse podcast e estar aqui para poder divulgar alguma coisa que possa contribuir com a sociedade. Leandro, seja bem-vindo ao Muito boa noite. Boa noite. Que satisfação estar aqui no podcast do Corpo de Bombeiros e ter o prazer de revê-lo também. Então é uma grande honra para nós estarmos aqui falando de um tema extremamente importante, relevante para toda a sociedade. Um tema importante, relevante e eu diria até, como é que eu vou dizer, delicado, que requer realmente muita atenção. Eu já vou apresentar aqui para vocês verem aqui. O Coronel Luciano e o Leandro são autores dessa obra aqui, Escola Segura, Medidas Práticas de Proteção para Professores e Gestores Escolares. Eu vou começar do princípio, tá dando para ver aqui, Xaxó? Beleza. Vou começar do princípio. O que motivou a vocês explorar esse assunto e escrever um livro sobre ele? Deixa aqui, ó. Eu trabalhava no Comando de Policiamento da capital quando houve aquele incidente em Suzano. Aquele triste incidente. Isso foi 2019. Né? E foi uma situação assim chamou muito a atenção, né? Até porque foi utilizado um equipamento que parecia um equipamento medieval, né? Que é aquela besta, que é uma espécie de um arco e flecha, só que opera com gatilho. Com gatilho, né? E a partir daí eu comecei a estudar o assunto e comecei a verificar que ele tinha uma permeabilidade muito grande em várias áreas da sociedade. Então, por exemplo, área de educação, de saúde, bombeiro, polícia, Ministério Público, magistratura e assim vai, né? 2023, eu convidei o Leandro para a gente poder começar a trabalhar, né, esse tema, ver o que a gente conseguiria, com a nossa experiência, ajudar a promover a segurança nas escolas. E desde então a gente vem desenvolvendo, lendo, procura informações. O livro, por exemplo, ele tem o que é feito nos Estados Unidos, o que já foi feito na França, o que é feito no Japão sobre esse tipo de situação, e a partir daí a gente conseguiu compilar tudo e transformar em medida prática. É coisa que é para fazer, dá para fazer agora e algumas não tem nem custo para ser feito. Então a gente pode dizer, Leandro, que isso aí é um trabalho que você chamou a atenção em 19, o livro saiu agora, né? Em 26, quer dizer,
nada aí, a gente tem pelo menos 3, 4 anos aí de estudo nesse livro. Sim, é interessante essa abordagem que o Coronel Luciano traz, porque realmente lá em 2019, esse marcante evento acabou fazendo com que a Polícia Militar, de uma forma geral, pensasse numa forma de interação com o ambiente da educação, considerando esse cenário extremamente violento, né? E eu estava, à ocasião, comandando o policiamento diário da região norte, o CPM-3. E o comando orientou a ocasião que nós tivéssemos uma aproximação de fato mesmo, com todos os profissionais desse cenário da educação, mas com medidas que nós entendíamos que precisavam ir para além dos portões da escola. As intervenções dos organismos policiais, eles se encerram praticamente na porta da escola. De dentro do portão até o ambiente da sala de aula, são os profissionais de educação. E que precisam contar, sim, com um suporte que vai além da formação que eles possuem para exercer a missão principal, que é de educar ali os alunos, as pessoas que estão naquele espaço. E quem de nós não passa dentro de uma escola? Então, quando nós percebemos, né, de alguma forma bastante próxima com aquela realidade, né, a necessidade de compartilhar experiências e ao mesmo tempo estudar em maior profundidade, pensar num cenário mais amplo, mais abrangente, e quais são as possibilidades então de contribuir com questões que, poxa, se elas não podem ser impedidas, elas podem ser minimizadas nos seus efeitos ou até evitadas em algumas situações. Então isso nos motivou a estudar e dos estudos desenvolver as medidas práticas que estão aí nesse livro. Aqui no livro. Você falou inicialmente que o livro aborda experiências de outros países, você citou Estados Unidos, França, isso. E mais alguma coisa. Bom, claro que então fica muito evidente que isso é um fenômeno mundial. Sim. E a raiz disso, onde isso começou a ser tratado, Luciano, tem algum precedente? Tem, a gente conseguiu até levantar uma informação. O primeiro ataque em escola que se tem notícia foi em 1764. Caramba. E ele ocorreu nos Estados Unidos, ali onde hoje é o estado da Pensilvânia, né? E havia uma guerra entre os índios Pontiac e os americanos, né? E houve esse ataque na escola, né? E onde faleceram 11 pessoas, dentre elas dois professores, né? É um fenômeno mundial, só que nada se compara aos números dos Estados Unidos. Estados Unidos realmente não, porque vira e mexe a gente está ouvindo notícia, né, deve ter coisa mais recente, mas o que está vindo na minha memória agora, casos na Flórida, né, não sei se foi o último, né, ou os últimos talvez, mas é recorrente em todo o território americano. Se não fossem tantas ações que eles já promoveram, talvez fosse pior. Muito mais. Que não tem como contabilizar isso, né? O que eles já fizeram em termos de prevenção, em termos de mitigação, em termos de preparação para que não ocorresse esse evento nas escolas, né? Então nós verificamos o que era possível ser aplicado à realidade brasileira. A gente fala inclusive do Incident Command System, e nós utilizamos a expressão Incident Command System justamente porque no Brasil nós temos esse sistema sob várias terminologias, mas é tudo a mesma coisa. E agora no ambiente hospitalar, você deve saber disso, tem um também, que é o RICS, que é o Hospital Incident Command System, que é exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa, só que é aplicado ao ambiente hospitalar. E no caso, nos Estados Unidos, eles têm o que é aplicado a escolas. A diferença que tem do sistema que é aplicado em escola para um sistema que a gente já utilizou, né, dentro do bombeiro, é que dentro da escola eles têm funções. As funções elas são meio que específicas para alguma coisa que pra gente ela já é um pouco mais geral, porque somos nós que vamos ter que executar, por exemplo, o que tem que fazer o chefe da seção de operações. Nós temos lá um rol de coisas, né, que quem estiver desenvolvendo tem que fazer, mas já é um pouco mais genérico do que na escola. Sim, e focando exatamente isso. E no Brasil, Leandro, como é que é a história? Quando é que isso passa a ser uma coisa que... eu me lembro, evidentemente, não vou lembrar de tudo, mas a gente tem um histórico aí, Rio de Janeiro, qualquer coisa assim. Quando é que isso chamou a atenção aqui do território nacional desse tipo de fenômeno? Eu acho que só até eu fazer só
uma observação antes. É interessante isso que o Luciano falou, porque pensar a realidade a partir de um método de gerenciamento de situações e eventos críticos não é parte da cultura, em geral. Então, assim, existem formas práticas de você racionalizar determinadas situações que favorecem o encontro de algumas respostas. De forma bastante assim direta, eu tenho algumas passagens com o meu colega de turma aqui, o Coronel Luciano, que são marcantes. Nós éramos tenentes-coronéis em 2016. Eu comandava o 39º Batalhão e o Luciano estava no Operacional de Bombeiros. E nós fomos designados, sem que nós combinássemos, fomos designados para exercer as atribuições ali de comandamento, cada um na sua atribuição, obviamente, mas num grande evento, que foi os Jogos Olímpicos. 2016. E aquela ocasião, como eu tive ali a incumbência de comandar o policiamento, eu chamei ali, pedi para que houvesse uma sequência de instruções que tornassem a visão do policial que estava ali empregado agora numa missão bastante diferente da sua atribuição regular, que era um policiamento num grande evento mundial, com realmente uma visão mais técnica, pensando em protocolos específicos, emergências de ordens específicas e que, portanto, devem levá-lo a considerar aquele cenário em função das suas particularidades. Foi uma novidade para mim aquela ocasião, que apesar de ter tido notícias sobre o incidente Command System, eu nunca tinha vivenciado demorou, a prática de polícia. Para nós demorou, né? A prática de polícia sob esse contexto. Então, assim, não é algo assim ainda totalmente assim prático na nossa realidade, mas é necessário que, junto com uma sequência de outros esforços que estão aí, se some também nessa mesma direção a aplicação de métodos que nos auxiliem, sim, em tanto entender os cenários quanto intervir diante das situações críticas, com isso diminuindo até os impactos, né, e a gravidade dos problemas. Então, pensando aqui na realidade brasileira, nós temos muitos eventos marcantes, né, em Realengo, no Rio de Janeiro. Realengo, né, tivemos agora, infelizmente, né, agora aqui em Porto Velho, na sexta-feira, uma professora morta dentro de sala de aula numa faculdade, numa universidade, por um aluno. Então, assim, todos os dias, né, como nós levantamos as informações, inclusive... Tem estatística disso, Leandro? Pesquisas recentes, né, têm difundido com grande propriedade um aumento de 2023, muito recente, 2023 e 2024, entre esses anos de 2023 e 2024, um aumento de 324%. É muita coisa. De ocorrências de violência dentro de unidades escolares. É algo, na realidade, brasileira esse dado. Então, chama a atenção no mundo inteiro. Nós fomos procurar, então, quais são algumas medidas, considerando, claro, os cenários diferentes, considerando as culturas diferentes, os espaços, né, com distribuições diferentes e a dinâmica da interação entre as pessoas, que são diferentes também dentro dessas realidades escolares. A gente começou a perceber, e não fomos nós quem criamos isso, né, olhando para o método mesmo, que é necessário, antes de propor qualquer tipo de medida, conhecer a realidade daquele espaço. A ideia não é criar um pacote de medidas e fazer com que todo mundo se adapte àquele pacote. Não. Nós precisamos compreender que cada tipo de cenário exige um tipo de cuidado. Depende de uma análise prévia da escola, do espaço. Exatamente. Então, assim, não se parte de uma resposta pronta para isso. Não existe uma resposta pronta. Em que aspecto esse livro ajuda nisso, Luciano? Bom, ele ajuda, primeiramente, pais para saber se a escola do filho e qual seria, onde a escola do filho acaba se enquadrando, né, em termos de segurança. Eu vou te interromper até porque pela oportunidade eu vou acabar esquecendo. Eu acho que isso os pais eles estão começando a ter isso, porque já aconteceu comigo pelo menos 2 vezes, e uma aconteceu agora recentemente, de um amigo meu que tem filhos adolescentes em escola. A escola fez uma intervenção lá de reforma e tal. Ele foi buscar os filhos na escola e o que chamou a atenção dele, ficou preocupado, que diminuiu o portão de entrada. Talvez até por uma preocupação de segurança, imagino, né? Mas na visão dele, que é leigo,
Ele falou, eu não estou enxergando nada de alternativo a isso. Então eu fico imaginando se acontece, ele nem falou desse tipo de assunto, mas ele falou de uma emergência de uma forma genérica. Eu fico imaginando se acontece uma emergência de fogo, ele falou em fogo, como é que esses alunos saem de lá, porque está muito estreita a passagem. Passa por isso, né, Luciano? Passa. Inclusive no livro a gente faz uma proposta, né, que tem escolas que elas têm várias entradas e saídas. A ideia é que para evitar o quê? Uma agressão ativa, alguma pessoa entrar na escola para agredir as pessoas, que ela só tenha uma entrada e uma saída que possa ser utilizada. As outras também, mas tem que estar fechadas. Elas não podem... Está aberta, tem mais de uma entrada. E aí, o livro também, ele pode ajudar muito os professores e quem faz a gestão da educação, seja em nível de secretaria, em nível de diretorias, em nível, inclusive, dentro da escola, com os diretores, que é o quê? Com os próprios professores. Fazer ajustes dentro do estabelecimento. Quando você fala em ajuste de ambiente. Ajuste de ambiente. Existem, por exemplo, como a gente comentou, né? Por exemplo, existem uma série de orientações que poderiam ser dadas aos pais. Isso é gratuito, precisaria de alguém. Um canal de comunicação. Exatamente. Normal, que já existe na escola. E, por exemplo, isso ser divulgado durante as reuniões de pais e mestres. Como um item a ser feito pelos pais. Para quê? Para que ele possa acompanhar o filho, evitar que o filho se envolva em problemas na escola, né? Então, serviria, por exemplo, para isso. Então, como fazer isso? Olha, você teria que conversar com os pais sobre esse assunto. E esse assunto é dar um recado, não é... Ninguém está querendo... Não é alarmar, não é isso. Não é alarmar, ninguém quer obrigar ninguém a fazer nada, ninguém quer mostrar aos pais como educar os filhos, não é nada disso. É assim, olha, tem essa orientação, se você puder seguir, ela seria muito legal. Passa, por exemplo, na observação comportamental dos filhos. Sim. Essa observação, ela também é muito subjetiva, né? A gente observar, pessoas elas têm características diferentes, a gente precisa verificar mudanças de comportamento. Aí muito o Leandro, que é o psicólogo aí. Porque manda, Leandro. Olha qual a importância dessa pergunta que você até citou em relação assim, tá, tudo bem, tem uma porta só, é recomendável que exista um controle, né, para acesso. Só que assim, a emergência é dentro da escola ou fora da escola? Porque dependendo do local onde isso ocorrer, nós vamos ter que ter um tipo de postura por parte de quem está dentro e por parte de quem está fora. Então assim, e quem está lá dentro sabe o que fazer quando acontece? Quem que vai acessar o portão? Quem que vai abrir esse portão? Ou não é o caso de abrir o portão? Porque para tudo isso tem uma resposta. Por isso que as medidas práticas precisam ser mais do que conhecidas, treinadas, aplicadas. Agora, olha interessante essa pergunta do comportamento. Você pergunta para um pai e para uma mãe se conhece o filho. Ele responde, claro que eu conheço. Aí você fala, tá bom, então vamos fazer algumas perguntas para você. Qual é a cor preferida do seu filho? Qual é a roupa que ele mais gosta? Qual é a roupa que ele menos gosta? Qual é o prato preferido dele? Quais são as frustrações do seu filho? Quais são as alegrias do seu filho? E as expectativas dele? Os planos que ele tem feito? Quais são os objetivos dele? Que características ele admira em você? Quais são as características principais do seu filho em relação ao comportamento, a atitude dele? Como é que você percebe se ele está diferente ou não? No dia a dia. Às vezes, as pessoas param e não respondem essas perguntas em relação aos próprios filhos. Não existe segredo, a questão não é, a questão é assim, é interação. E interação, não adianta eu perguntar para o filho assim, como é que foi seu dia hoje? Ele vai falar, bom, normal. E legal. E acabou a conversa. Não, eu quero saber de você, fala para mim, você disse para mim como foi. O que aconteceu no seu dia? Alguém ofendeu você no seu dia? Alguém xingou você no seu dia? Você sentiu raiva por algum motivo hoje no seu dia? O que te alegrou no seu dia? O que você viu que foi? Pô, isso foi bacana, eu nunca tinha visto. E o que você olhou, você falou, não quero nunca mais ver. É totalmente diferente.
a forma da interação realmente permite o ser humano conhecer aquilo que se passa no mundo das ideias do outro. Subentender é sempre um risco e leva à surpresa. A gente parte da premissa que o preparo evita a surpresa. A surpresa conduz à tragédia. Então as tragédias, claro que ninguém consegue impedir um acontecimento. Mas será que nós não podemos de alguma forma intervir de maneira a afastar a possibilidade disso ocorrer? Sim, atacar a causa primária, né? Comportamental. Eu provoquei essa pergunta porque, na minha, claro, não sou especialista, vocês são, mas a percepção que eu tenho é de que esse tipo de incidente, quando acontece, geralmente com um final muito trágico, ele é perpetrado por alunos da própria escola. Raramente isso é um agente externo. Ex-aluno. Ex-aluno, ok. Ex-aluno também. Então, quer dizer, tem toda essa questão, né, você falou de frustrações, bullying, enfim, que são coisas que os pais, né, realmente têm que ter um olhar muito especial para isso. Se está num ambiente, por exemplo, virtual, ele faz uso disso num local fechado ou na presença de alguém. Por onde anda realmente navegando? Né? Em que conteúdos anda acessando? Os pais precisam conhecer, sim, os espaços de interação dos seus filhos. Por onde eles andam, literalmente. E no sentido desse conhecimento, sim, ser algo protetivo para ele. Claro. Em todos os cenários. Olha quantas vítimas estão realmente sendo feitas dentro das casas. Por conta, às vezes, de uma falta de iniciativa. De parar, olhar e de estar mais junto e de realmente participar do dia a dia, né? Ali da família, do núcleo da família, do relacionamento daquele ambiente. Isso é fundamental. Começa não na escola, na sala de aula, né? Inclusive, o maior percentual de perpetradores desse tipo de situação são alunos. E eles estão dentro da escola. Isso. Ou ex-alunos, como falou o Leandro. A maior quantidade. A maior parte é aluno. A maior é aluno. É aluno. Aí depois vem ex-aluno. E partindo desse princípio, o nosso trabalho, a gente procura tentar solucionar, né, ou criar soluções de dentro para fora. Exato. Então, seria da sala de aula, primeiro resolver o problema de dentro da sala de aula. Depois da sala de aula, do edifício escola. Depois do edifício escola, aquele espaço entre o edifício e o muro. E aí a gente, aqui no estado de São Paulo, existe uma lei que diz que 100 metros de raio no entorno da escola é perímetro escolar. Então, inclusive, com algumas ações no entorno da escola, exato, dentro do perímetro escolar. Então a gente trabalha com essa premissa, né, de dentro para fora. A gente trabalha com a premissa de que isso não deixa de ser um crime, né? E se for cometido por adolescente, ele é ato infracional, mas como são equiparados, nós temos o quê? Nós temos um agente motivado e que entenda, que queira realizar o problema. Nós temos uma vítima e nós temos um ambiente propício. E o nosso trabalho está muito voltado, né, para prevenção, mitigação e preparação, principalmente para vítima e para o ambiente. Então eu acho que aí já está uma diferença, porque eu tenho visto bastante coisa nisso, né? Exploratória desse assunto, já vi outras palestras, já participei de simpósios onde esse assunto foi abordado. Então o que é de diferente efetivamente da obra de vocês de coisas que já existem por aí? É esse aspecto que você está abordando agora? Eu acho que na mesma linha, né? Muito importante isso que o Luciano falou agora, porque assim, vamos pensar de forma prática. Pensar de forma prática é possível evitar? Bom, é possível reduzir a chance. A gente não pode impedir, mas a gente consegue reduzir sim, com algumas medidas, a possibilidade. Que aconteça. Caminho da prevenção. Agora, sabendo que não é possível impedir, não existe, dá para diminuir os impactos caso ocorra a mitigação. Então tem um conjunto de medidas que são ali pensadas para mitigar realmente os riscos. Dentro desse cenário, considerando que ainda existe a possibilidade da ação ocorrer, então como é que nós vamos nos organizar? Como é que vai ser o comportamento das pessoas? O preparo. Como preparar essas pessoas? Preparo. Então assim, existem realmente muitos trabalhos
que procuram de alguma maneira contribuir com esse estado. Agora, a ideia nossa, e isso acabou se tornando o diferencial realmente dos estudos, foi que nós concentramos realmente os esforços, pensando, por exemplo, lá no método, no Incident Command System, pensando no triângulo do crime, pensando lá no ambiente favorável, num agente que está motivado para isso, então dá para diminuir também a chance dessa motivação ser levada a efeito, e um alvo desejável ou vulnerável, que é a vítima. Quando nós consideramos esses 3 fatores, associamos com as aplicações previstas no método, no Incident Command System, e pensamos então num conceito de prevenção que é precoce, que já é aplicado, por exemplo, lá na França, lá no Japão, né? Olhando para o cenário brasileiro, nós entendemos que a cultura de segurança tem sim algo a ganhar com medidas práticas de proteção, e aí veio o subtítulo mesmo, medidas práticas de proteção para alunos, professores e gestores escolares. Você quer aquela frase que você disse que encontrou numa CIPAT? Você consegue achar? A prevenção, tá no capítulo 8 aqui que a gente trata desse tema, né? Mas a prevenção é uma coisa interessante, porque assim, quando tudo vai bem, ninguém lembra que ela existe. Pois é. Ninguém lembra. Quando algo acontece, lembram que ela existe. Mas quando ela falha, todos concordam que deveria existir. É verdade. Então, assim, a gente olha para esse, a gente colocou até isso, muito embora eu não localizei o autor especificamente, mas diz exatamente isso. Porque todo mundo entende que prevenção, a gente conversa com as pessoas, todo mundo fala que prevenção é importante. Pois é, eu não vou dizer que isso é do brasileiro, tá? Eu acho que isso tá na cultura das pessoas. No Brasil talvez seja um pouco mais evidente, né? O Brasil ele tem uma certa resistência isso a gente pode ir para outros campos, tá? De que nada vai acontecer com ele, né? Ele acha que mas isso, sei lá, nos Estados Unidos, não, mas isso não vai acontecer comigo porque eu tenho não sei o quê, entendeu? Existe uma resistência, como é que eu vou dizer? Não quero usar a palavra endógena, porque não é isso, mas intrínseca talvez do brasileiro, de não acreditar nas coisas. Ele só passa a acreditar quando acontece. Que a prevenção deveria ter, mas não teve. Mas o comportamento dele também não contribuiu nada para isso. Perfeita observação. Inclusive, esse é o ponto central do capítulo 6 do livro, que é pensando fora da caixa. A gente usou um exemplo ali que é interessante, que é claro, guardadas o respeito aos diversos credos que existem, mas a gente foi buscar uma referência ali com Noé construindo a arca. Porque assim, talvez as pessoas não imaginassem que a água poderia alcançar o topo dos montes. E aquela história, a arca foi construída não durante a chuva. Antes. Ela foi construída antes. Parece tão óbvio pra gente, mas é interessante que muitas vezes as pessoas não acreditam. Olha só, mesmo diante de um cenário em que o fato aconteceu. Primeiros dias, grande impacto. Todo mundo está preocupado, todo mundo quer dar uma resposta. Eu falo todo mundo, as pessoas diretamente envolvidas e alguns indiretos, que pelas notícias que são irradiadas, também se sentem como parte vulnerável. E aí as pessoas parecem que querem realmente, de alguma maneira, expressar algo como fosse assim, poxa, eu estou fazendo alguma coisa para tentar, de alguma maneira, dar conta desse impacto todo. Primeiro dia, segundo, terceiro, vai esfriando. O assunto vai, parece que deixando de ser ali o alvo. Até que acontece de novo. E aí, aquilo que foi pensado como todo mundo, não, vamos ter que fazer alguma coisa. Às vezes até sai alguma medida, mas mais como uma resposta de satisfação do que propriamente como algo planejado e organizado, pensando em cenários que precisam ser examinados primeiro, para entender se realmente, será que isso aqui é bom? Isso é muito bom. Mas é bom em que sentido? De que forma isso contribui com essa realidade desse ambiente escolar, dessa escola, considerando esse cenário específico, né? Então tem muita coisa que pode ser muito boa, mas assim, ela precisa ser pensada e estudada dentro daquela realidade. Para que isso não se torne simplesmente um conjunto de ações jogadas, esparsas. Gasta-se muito com isso, muitas vezes. A gente percebe que tem medidas aqui que são de custo zero e implantação comentando isso imediata. Aqui no off, né? Alguma coisa que até vem aí da sua experiência trabalhando no bombeiro. Você vai falar alguma coisa sobre organização de espaço para melhorar? Sim. Fala um pouco sobre isso. A gente percebe, né, que dentro de alguns espaços tem mobiliário
para mais. Muita coisa que está ali, ela não tem utilidade. É aquelas carteiras que trocaram e a velha ficou no corredor ali. E aí, no caso de uma escola especificamente, um armário que já não está sendo utilizado, uma mesa a mais dentro da sala, carteiras a mais. Mas são 3 períodos. Vamos fazer uma média, verificar qual é o número máximo de alunos desses 3 períodos e deixa essas carteiras. O que tiver sobrando, tira. Isso tudo ajuda na hora de uma fuga, ajuda na hora de que se tiver que se esconder, né? Como assim? Mas você vai ter uma quantidade de carteiras que pode te ajudar a criar, por exemplo, uma barreira. Você vai ter uma quantidade de carteiras que ela vai te ajudar aí com 3, 4, 5 centímetros a mais num corredor, né? Então, você pode colocar essas carteiras como barreiras e deitar atrás dessas barreiras. Para se proteger do ataque. Exatamente. Então, assim, tem que juntar e ter um equilíbrio para isso. Não adianta eu ter muita coisa dentro da sala de coisa que eu não vou utilizar. Aliás, vai me atrapalhar, né? Isso no caso do primeira reação, que seria a fuga. Seria normalmente as pessoas elas vão para fuga, né? Inclusive, né, um dos protocolos, né, que depois que aconteceu, o que fazer. Então, deixar bastante claro, o nosso livro, exato, ele tenta fazer de tudo para que não chegue no momento da emergência. Exato. Tenta fazer de tudo. E, aliás, né, ele tá cheio de procedimentos, está cheio de trabalhos feitos por outras pessoas e deixar de grande bem propriedade. Claro, deixar bastante claro, todos os trabalhos ajudam, todos. Porque isso é um problema multifatorial. Exatamente. Então todos ajudam. O detalhe que talvez esteja faltando aí é um pouco de integração, ou integrar melhor toda esse caldo de soluções, né? E de uma certa forma a gente pega, não é para acontecer, mas aconteceu. E como o Leandro falou, não temos como coibir isso. A gente pode colocar uma série de obstáculos que vão atrapalhar isso, né? Então, que pode ser a diferença entre um susto e a tragédia. Bom, aconteceu. O que fazer agora? Então, tem orientação para as pessoas que estão dentro da escola, tem orientação para... E depois que a polícia chegar, o que você faz? Como é que você age para evitar o quê? Que você possa se tornar, ser confundido. Vulnerável. E favorecer o trabalho da polícia, isso, inclusive. Contribuir com a polícia. Exatamente. Então, é um trabalho que a gente tentou, assim, de todas as formas. Todas as medidas que vão efetivamente diminuir bastante a possibilidade de acontecer. São barreiras que a gente tentou, de uma forma ou de outra, colocar. Só que aquelas que a gente não conseguiu mitigar, vai ter que preparar. Então, e aí entra, né, o foco na resolução e não no problema. É interessante isso, porque quando o foco fica no problema, ponto de vista até do processo de tomada de decisão, quando a gente coloca o foco no problema, a gente olha especificamente para aquele cenário crítico. E de uma certa maneira, não que a atenção não deva ser voltada para ele, mas muitas das vezes se perde a possibilidade de observar o entorno. Quando a gente centraliza muito nessa visão de foco, tudo bem, ela é importante para a gente compreender o que está acontecendo ali, mas ela não pode ser o único esforço ou empenho da nossa parte. Quando a gente coloca o foco no problema, a tendência nossa é ser defensivo. A gente começa a se preparar só para se defender. E a ideia não é ficar na defensiva, pelo contrário, é sair do campo reativo e ser proativo. Para diminuir a possibilidade da ocorrência, ou seja, as mesmas pessoas que acabam diante de uma ocorrência trágica, lamentável como essa, tendo que correr para tomar alguma medida emergencial, são as mesmas pessoas que podem participar de um planejamento prévio e organizar as suas interações para que no momento, se necessário, trazer uma atuação eficaz, uma resposta que de fato seja ali suficiente para aplacar o problema.
ou evitar, como a gente tenta de todas as maneiras. A gente não chega, realmente nossa ênfase não é a resposta e a recuperação, nossa ênfase está na prevenção, na mitigação e na preparação mesmo. Mas é claro, considerando que a realidade pode sim ser aquilo que todo mundo quer evitar, ninguém quer que isso ocorra, né? A gente precisa então preparar as pessoas para saber o que fazer quando isso ocorrer. Esse campo, por exemplo, da interação com os outros, o acionamento, por exemplo, né? De que maneira pode ocorrer o acionamento, como que isso deve ser feito de uma forma ainda discreta, porque o silêncio muitas vezes é necessário, né? Hoje nós temos equipamentos que tem aplicativo que auxiliam, mas as emergências podem inclusive envolver bloqueios dessas possibilidades de comunicação. Cai o sistema, cai a energia, e não tem comunicação também por aparelho. Como é que nós vamos fazer? Então, tem uma série, sim, de medidas que elas podem, e se elas forem previamente conhecidas, elas vão fazer com que as pessoas internamente se organizem a ponto de preservar a estabilidade emocional. O treinamento contribui para isso. E não precisa ser todo dia, não. Por exemplo, uma das ideias que a gente traz aqui, custo zero, é um dia D. Um dia D. Que já existe por lei. Existe por lei, né? Por lei. Mas assim, que realmente as pessoas parem, olhem, e assim, precisa sair. Vai sair de onde para onde? O que nós vamos fazer se acontecer Quem agora? Começa. E outra coisa, quanto menor é a idade, maior é o grau de dependência do profissional. Aí vai ter que... Exatamente. E vai ter que usar isso de uma forma lúdica, até para condicionar, para... né? Você falou de uma coisa da França, né? Acho que é legal você falar esse aspecto aí da criança, né? Como que... Então, na França, por exemplo, eles para prepararem as crianças, né? Eles pegaram e criaram alguns jogos. Então, por exemplo, tem um jogo lá que chama O Rei e a Rainha do Silêncio. E o professor... Para nós seria o Vaca Amarela. Vaca Amarela ou Estátua. Estátua. E aí a criança vai se habituando a ficar em silêncio. Para quê? Agora o jogo... Tá valendo. Tá valendo. E todo mundo quieto. Né? Tem, por exemplo, o aluno, ele é instigado a, por exemplo, a correr para a sala de aula. Então são feitas coisas para que o aluno ele retorne para a sala de aula e isso tudo é ludicamente. O aluno, por exemplo, ele é treinado com caixas de papelão a ficar em silêncio escondido e para ele perder o medo, né? E o detalhe, né, que a gente colocou aqui no livro quem é responsável pela pessoa que está impossibilitada de andar, por exemplo, está com a perna engessada. Ou tem alguma dificuldade mesmo de mobilidade, um PCD, por exemplo. Ou uma necessidade especial. Quem é responsável por essa pessoa se tiver que tomar algum procedimento? Tem que não dá para decidir na hora, tem que estar treinado. Não dá. Bebendo um pouco da fonte do plano de abandono, né? Exatamente. Exatamente. Um transtorno de espectro autista, por exemplo. Tem medidas específicas. Uma outra, tem que estar treinado, tem que estar escrito, tem que ter um plano. Uma outra situação assim, parece ser muito óbvio, né? Eu nem sei se tem hoje, eu imagino que tenha, mas aquele telefone de gancho que a gente pega, ele existe ainda e precisa ter um daquele na escola. Se cair a energia, se o agressor derrubar a energia, eu ainda tenho um telefone que funcione. Fio. Que não é mais fio, mas é como se fosse. Então eu preciso daquele telefone, um aparelho que ele fique colocado na secretaria. Preciso de um telefone desse na escola. Não é só telefone sem fio. E um detalhe, né? O profissional que chega, por exemplo, para atender uma ocorrência dessa. Foi lá no primeiro B. Onde é o primeiro B? Onde é o primeiro B? Qual prédio é? Em que pavimento é? Isso não sai na hora. Isso tem que ter plano, planejamento, treinamento, condicionamento. Depende de uma série de coisas. Eu vou dar um tempinho para vocês tomarem um copo d'água e respirarem. E eu vou chamar aqui, a gente fez uma matéria. Olha aqui, olha ali. Ali, tá bom. A gente fez uma matéria que a gente recebeu a visita aqui do Dr. Edson Pavão, que aliás é meu irmão, residente advogado em Portugal. Ele vai falar um pouquinho sobre residência na Europa. Ele é um advogado especialista nisso. Tem muito veterano nosso que já está morando lá, oficiais de praça. Veja só o recado que ele deu pra gente aqui numa rápida entrevista. Solta aí, Xoxó.
E a gente bate um papo agora com o Dr. Edson Pavão, que é advogado especialista em cidadania portuguesa e imigração. Reside lá em Portugal, é habilitado pela OAB e pela OA de Portugal. Boa noite, Dr. Edson. Bem-vindo ao 193 BombaCast. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar a minha experiência e ajudar os militares que desejam imigrar para Portugal. É isso, a gente fala em migrar, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Existem outras possibilidades, né? Quando a gente fala em imigração, a gente fala em residência, ou a gente pode falar também num bombeiro, num policial militar que tem interesse e de repente adquirir a cidadania para transmitir para um filho, mesmo que ele não vá, né? Para estudar, morar. Bom, vamos falar sobre tudo isso, mas antes de mais nada, como é que começa tudo isso? O que um militar fala? Pô, eu tenho um parente, meu avô era português, meu bisavô. Quem é que pode adquirir a cidadania portuguesa? A lei portuguesa, ela sofreu várias alterações nos últimos anos. Existe uma lei consolidada que está válida desde 2025 e ela prevê a nacionalidade para filhos e netos de forma originária. O que significa isso? É como se fosse português nato. Você tira a nacionalidade e ela retroage ao teu nascimento. Então você se torna português nato. E existem outras possibilidades que se chama nacionalidade derivada. Por exemplo, casamento ou união de fato. Essas pessoas podem adquirir a nacionalidade portuguesa, elas se tornam portuguesas, é uma naturalização, a partir do momento que ela é concedida. Esses são os principais casos que estão em vigor hoje. Sim, existem outras formas também, né? Digamos que um bombeiro nosso fala, vou aposentar, quero ter experiência, sou aposentado, quero ter experiência de viver em Portugal. É possível isso? É possível. A imigração via visto. Né? Essa é uma outra área que também tem sofrido alterações, principalmente ao longo dos últimos anos, e possivelmente vai sofrer mais alterações, mas é plenamente possível. Existe vários tipos de vistos, né, que são concedidos. O visto para Portugal ele tem duas etapas. Você tem que pedir o visto no local de residência atual, no caso Brasil, o consulado mais próximo da sua residência. E posteriormente, ao chegar em Portugal, você tem um visto válido por 4 meses. Chegando em Portugal, aí você vai à ANMA, que é a entidade, o órgão que faz isso nós estamos falando do caso da residência, não do visto, certo? Do caso da residência, para quem não é cidadão português. Quem não é cidadão português. Porque o que tem a cidadania é completamente diferente. Chega em Portugal como cidadão. Então, assim, é muito melhor, vamos dizer assim. É um processo mais tranquilo do ponto de vista burocrático, né? Então você chega lá como cidadão. Você não precisa ficar comprovando, por exemplo, que você tem renda. É muito mais fácil você ter acesso às coisas, porque você é um cidadão. A saúde, a educação. O imigrante, ele também vai ter acesso, mas ele depende dessa burocracia e da regularização da situação dele lá. Por isso que eu estava dizendo, essa segunda etapa, depois que chega, você vai à ANMA para solicitar a tua residência. Bom, eu acho que tanto num caso quanto no outro é uma coisa que depende de algum planejamento, né? Com certeza isso é fundamental. Fundamental. Em qualquer... E é nisso que o seu trabalho pode ajudar. Exatamente. Assim, nós não somos uma consultoria de busca de imóveis, esse tipo de coisa. Do nosso trabalho é mais concentrado na parte jurídica mesmo. Mas tem vários aspectos, né? Desde obtenção da nacionalidade, obtenção do visto, ajuda na locação ou na compra de um imóvel. A questão fiscal, que é super importante, muita gente simplesmente não pensa nisso. Né? Acha, é só chegar lá. Não é, porque principalmente se tiver bens no Brasil, tiver renda no Brasil, como é que eu vou lidar com isso? Né? Aonde que eu vou prestar contas? Aonde que eu vou ser residente fiscal? O certo seria mudar a tua residência fiscal para Portugal. Mas tem muitas pessoas que não sabem como lidar com isso corretamente. Precisa procurar ajuda especializada. Sim, é aí que entra o seu trabalho como advogado, que é brasileiro, mas também é português e advoga lá está habilitado na Ordem dos Advogados de Portugal. Exatamente. E quais são vamos dizer assim, você já está morando lá há 7 anos, né? Esse é o meu 7º ano, eu completei 6. Viveu grande parte da vida aqui e hoje está morando lá. E qual é a diferença? Qual é o atrativo que tem para ter um passaporte português e viver em Portugal? Olha, eu diria que são vários. Portugal é um país muito especial, né, em todos os aspectos. É um país muito bonito, a começar. Né? Ele é pequeno, porém tem muita diversidade. Então tem bastante coisa para fazer, para conhecer. O turismo lá é muito forte. É um país com clima bom, por estar na Europa. Né? Geralmente a Europa é muito frio, né? No inverno, e Portugal não tem, embora esse ano foi um pouco diferente, mas ele não é um país que tem um clima rigoroso, muito pelo contrário, no verão ele é super agradável, né? É um país que recebe muito turista,
no verão. Você tem a proximidade com outros países europeus, então para viagens para outros lugares. E o passaporte europeu é um passaporte, na verdade. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Então você tem a proximidade, então você consegue viajar a um custo muito baixo para a Europa toda, para a Ásia, para a África. E você tem o fato de que, sendo cidadão europeu, Exato. o português, você é na verdade cidadão europeu da União Europeia. E você pode residir em qualquer país da União Europeia legalmente. E se o veterano falar assim, poxa, eu tô aposentado, mas eu tô me sentindo bem, eu gostaria de trabalhar, fazer alguma coisa, como cidadão ele pode? Sim, isso que eu estava a dizer. Em qualquer um desses países. O cidadão, ele não tem problema burocrático. Uma vez que ele chega lá com a documentação, né, passaporte, o cartão de cidadão, é como se ele, principalmente no caso de neto e filho, como se ele tivesse nascido lá. Então toda a parte burocrática é muito simples. E para quem imigra não, para quem vai, né, como cidadão e tem filhos e pretende estudar, como é que funciona isso? Que vai como cidadão e tem filhos que, não, obviamente, assim, adquirem a cidadania. Exatamente. Se é cidadão, já em 99% dos casos vai passar para o filho, né? Pode ter um caso ou outro que tem alguma situação que cause um obstáculo. Não vou entrar em detalhes agora, né? Quem tiver mais interesse pode me consultar depois com calma. Mas passa para os filhos e os filhos não vão ter problema nenhum. Agora, Portugal é um país que tem uma legislação na parte de educacional, né, vamos dizer assim, de educação, que obriga as crianças até menores a estarem na escola. Então, assim, é uma situação em que, às vezes, até pessoas que não estão regularizadas conseguem mandar os filhos para a escola. Isso não é um grande problema em Portugal. E já que nós estamos falando nisso, também é um sistema de ensino muito interessante. O público, né? Ele é assim, se a gente comparar com o Brasil, ele tem um nível muito bom. E a saúde? A saúde é assim, eu recomendo para o imigrante, faça um planejamento, aquele que todos, qualquer todos, um, cidadão ou com visto. Eu recomendo, principalmente no início, que contrate um seguro particular, porque a saúde pública é boa, é muito boa, funciona bem. Médico de família, eu mesmo uso médico de família, eu gosto muito. Mas algumas situações podem requerer você ir para um hospital público, ter uma consulta mais especializada e vai ganhar agilidade, né? O particular acaba sendo mais rápido. Um seguro não é tão caro comparando com o Brasil. Essa é uma das coisas que é uma vantagem, é mais barato. Mas principalmente no início, porque pode ter uma demora, um delay de conseguir regularizar e ter acesso à saúde pública, né? Ter lá o tal do número de utente. E aí você não fica descoberto. Se tiver algum problema, corre para o hospital particular. Entendi. E as pessoas que estão ouvindo a gente e querem saber mais, olha, puxa, eu acho que o meu bisavô era português, meu pai já morreu, mas era português. Como é que ele pode fazer? Como é que acessa aí o seu serviço? Como é que acessa a sua consultoria lá em Portugal? Bom, nós temos o Instagram e o site. O Instagram é cidadaniaportuguesa.eu e o site é cidadaniaportuguesa.eu. É www. E outra é arroba. Outra é arroba cidadania portuguesa. Cidadania.portuguesa.eu. Isso. Cidadania portuguesa.eu. EU de Europa, tá? Isso. Então o site e o Instagram é a mesma coisa, cidadaniaeuropeia.eu. Aliás, eu até aproveitar, deixa aqui, en passant, dizer o seguinte, a minha especialidade realmente é Portugal, mas eu consigo, através da minha rede de parcerias, fazer outros cidadanias para outros países, Espanha, Itália, Alemanha. Se tiver alguém que tenha ascendente então, desses países... Já abriu o leque, não é só Portugal também, já abriu o leque, tem outras possibilidades também. Bacana, olha, muito obrigado aí pelo seu tempo, dispor das suas informações. E ó, pessoal, vou ali agora, ô Biqueias, pode ser aqui mesmo. Então, ó, você que está vendo esse bate-papo aqui, está interessado, de novo, Cidadania Europeia, cidadaniaportuguesa.eu, vai estar na descrição, vai estar aqui embaixo, você pode pegar. Contata lá o Dr. Edson Costa-Millan, que vai ter o maior prazer em assessorá-lo e ver aí, ó, de repente, realizar seu sonho, morar em Portugal. Tem bastante gente já, nossa, morando lá. Vou dizer alguns nomes aí, já vou mandar um abraço, né? A gente tem o Storay, abraço Storay. A gente tem o Sancler, Coronel Sancler, tá morando lá. O Nunes, Ana Conte. A gente vai tentar trazer o pessoal aqui para bater um papo. Muito obrigado. Legal. E esteja sempre disponível aqui do nosso 193 BombaCast.
Eu que agradeço. Uma boa noite para todo mundo. Espero ter contribuído e estou à disposição para quem quiser fazer uma consulta, enfim, conversar sobre uma possibilidade de migração para Portugal. Isso aí, muito obrigado. Obrigado. Estamos de volta aqui. Se você quiser mais informações, está dado aí o website, o link do Instagram. E a gente promete fazer uma matéria mais aprofundada sobre isso, conversando com os nossos amigos, né? Nossos veteranos que já estão morando lá em Portugal, Espanha, tem várias pessoas lá. Mas de volta aqui ao nosso bate-papo com o Coronel Luciano, com o Coronel Leandro. A gente está chegando, infelizmente, uma hora passa rápido, não parece, mas passa, né? Estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Eu tenho aqui a informação de que a síntese desse livro é possível acessar no site da Manoli, que é a editora, né? Isso. Editora Manoli, que é o www.manoli.com.br. Você acessa lá, tem a resenha do livro. E se alguém quiser comprar o livro, como é que faz, Leandro? Tanto nas lojas, nas livrarias físicas, né? Quanto também, hoje ele já está disponível, inclusive na versão eletrônica para o Kindle, por exemplo, né? Já tem ali a disponibilização dele na versão eletrônica, e os físicos na livraria ou pelo site da própria editora Manoli, na Amazon também. Está disponível na Amazon também. Na Amazon também. Isso. Na Manoli tem a sinopse, tem os detalhes a respeito da produção do livro, né? Então é bastante completo pelo site da própria editora, mas está disponível no Amazon. Seria um livro também interessante de leitura dos pais, não, o Luciano? Sim, Sem para dúvida. os pais, professores, gestores escolares, os pais, para eles entenderem, né, como é que funciona, porque esse evento é muito raro, só que quando ele acontece, o impacto dele altamente impactante. é monstruoso, né? E aí, assim, eu estou olhando aqui, né, o meu amado Corpo de Bombeiros, onde ele poderia ajudar, né? Na elaboração das normas, por exemplo. Na norma, a gente acabou de falar aqui, né, de um telefone com fio dentro da escola. Às vezes acontece algumas emergências que cai energia naquele ponto, e como é que eles acionam o Corpo de Bombeiros, por exemplo? Ah, mas tem celular. Nem sempre o celular tá apto a fazer uma ligação. Então, por exemplo, poderia deixar um telefone desse ou pedir para pôr um telefone desse. Por exemplo, na sinalização de emergências, não só para... Na nossa IT. Fazer uma sugestão. Já está fazendo uma sugestão para a nossa IT aí já. Então, por exemplo, se tivesse que descrever aonde eu estou agora, ligando para um setor de emergência, como eu descreveria isso? Não. Eu teria que pôr uma sinalização lá. Eu preciso de uma sinalização para que o bombeiro, quando chegar no local, ele consiga... Ô Luciano, assim, você é um cara que eu admiro muito, você é um cara extremamente inteligente. Não vou falar com você porque você é muito óbvio, né? Mas você é um cara extremamente inventivo e inovador. E tô ouvindo você falar aqui, eu tô lembrando uma coisa e já vou aproveitar, já tô fugindo do assunto, botou no assunto, né? Que é uma coisa que você criou de um programa crônico que a gente tinha no Bombeiro, que eram as pessoas que iam fazer a descida da Serra do Mar e se perdiam. Tinha quase todo final de semana isso aí. E o Luciano teve uma ideia fantástica, né? Que foi tá lá até hoje, que foi a sinalização das trilhas com QR Code, onde a pessoa que eventualmente estivesse perdida, ela conseguiria informações, né, instruções de como agir naquele momento, e até me parece que até indicando o local onde ele poderia ter eventualmente sinal de celular. Não sei se chegava a esse detalhe, sim, né? Sim. Então assim, eu estou vendo você reproduzir em outro campo, você emprestando, né, da sua experiência, da sua criatividade e do seu pensamento disruptivo, que é bonito falar assim ultimamente, né? Trazendo isso para esse negócio. Olha, fantástico. Eu só tenho que dar os parabéns a você, Leandro, dar os parabéns a você, Luciano, por terem se debruçado sobre esse assunto importantíssimo, né? Como você disse, não acontece todo dia, mas quando acontece é um evento extremamente impactante. Trazer luz sobre isso, trazer instruções, trazer metodologia, trazer uma doutrina até nessa questão. Então, parabéns, viu? Eu vejo vocês dois veteranos nossos na reserva, mas ainda com aquela alma que vocês têm em alto grau e nível, vocês todos, dessa coisa da preservação da vida, dessa coisa da preservação das pessoas. E como forma de agradecimento, né, Luciano, nós queremos deixar aqui para a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros um exemplar do nosso livro e com a nossa dedicatória aqui já. Pô, muito obrigado, cara. Vai ficar no nosso acervo aqui. Registrado, né? Eu tenho certeza. Bom, esse livro eu tenho certeza que vai ser um sucesso, não só o livro em si, mas tudo que vai advir dele. E você estava falando alguma coisa também aí que sobre medidas simples, e quando você faz aí a dedicatória, medidas simples, você falou alguma coisa da vizinhança. Sim. Fala desse assunto aí. Tem exemplos bastante práticos mesmo, né? E diretos, e de
assim, de instrumentos que estão à disposição. Por exemplo, o programa de vizinhança solidária, pensando nas medidas de polícia comunitária, né? O programa de vizinhança solidária aplicado ao contexto escolar. É um programa desenvolvido pela Polícia Militar aqui no estado de São Paulo, né? Então já existe essa estrutura, ela não é apenas, por exemplo, para o campo residencial ou para o industrial, não. A escola também pode participar de uma rede de cooperação, essa é a premissa de base, né? Que a comunicação ocorra em rede e que em rede também os esforços possam ser organizados, né? E melhor aproveitados. Então, o programa Vizinhança Solidária Escolar é uma ferramenta, sem dúvida, que agrega muito valor a isso e é uma das medidas citadas aqui também no livro. Ok, muito obrigado. Pô, é um assunto muito rico, viu, Luciano? Que bacana que vocês vieram aqui trazer esse assunto, trazer essa temática, e você pode ter certeza que esse livro que está deixando aqui, vocês estão deixando para a Fundabom, vai ficar no nosso acervo aqui, e nos avisem das campanhas, nos avisem das iniciativas que ele for gerar, porque toda vez que tiver, evidentemente nós vamos noticiar aqui no nosso podcast. Olha, a gente agradece a oportunidade e esperamos que esse livro ele possa ajudar as pessoas. O nosso maior objetivo é proteger e salvar vidas. Muito obrigado por você estar aqui, emprestar o seu tempo, contribuir com esse esforço, né, da Fundação, que é apoiar o Corpo de Bombeiros, acompanhar a sociedade. Parabéns, muito obrigado, venham sempre. Obrigado. Nós que agradecemos. E eu vou vir aqui uma outra vez, não para falar. Nós tem que vir como comandante do bombeiro. Você está me devendo. Eu vou vir aqui. Tá bom. Todo mundo que fala isso fica devendo e eu cobro ao vivo. Eu venho. Você já viu o que eu faço? Que eu fico cobrando ao vivo depois. Eu vou vir. Tá bom, obrigado, Luciano. Sucesso. Muito obrigado. Obrigado. Leandrinho, parabéns, viu? Muito obrigado. Agradeço, Tamo junto. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. A gente falou de um assunto hoje muito importante, mas eu quero lembrar você, não esse assunto, como todos os assuntos que nós abordamos, eles ficam gravados. Está lá na nossa plataforma do YouTube. Inscreva-se no canal. Bota lá, @Fundabom Brasil, 193 BombaCast. Acesse o nosso canal, inscreva-se no canal e pratique os 3 Cs. Comente, compartilha e curta. Bota o joinha lá. Não esqueça. Pega esse episódio, bota lá na setinha compartilhar, coloca na sua rede social, manda o WhatsApp. Quero agradecer a você que já nos segue, tem feito a nossa audiência aumentar, assim como o nosso engajamento. Muito obrigado, mas a gente precisa que aqueles que assistem e não estão inscritos estejam inscritos. Muito obrigado, a gente se vê na próxima quarta-feira às 19 horas. Até lá. Tchau ali, ó. A gente dá tchau ali, ó.